Ok. Oi, gente, tudo bem? Olá com vocês? Todo mundo aí tentando resolver aqueles exercíciozinhos, pouco, né, gente? Pouca quantidade, né? Quase 20, né? Ou isso, né? Tudo bem. A gente vai dar sequência hoje para vocês poderem ter condições de terminarem, né? E ainda tem mais exercício, porque de gaso eu acho que eu passei muito pouquinho, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem. A gente está passando por esses tempos difíceis, mas é o que temos, então vamos passá-lo da melhor forma possível, vamos realmente estudar, vamos levar a sério esse momento, né, que esse semestre já tá indo. Eu queria dar um beijo especial para Lorena. Não sei se a companhia que ela escolheu para curtir o feriado do dia primeiro foi bom, viu, Lorena? De qualquer forma, um beijo para você, tá, minha querida? Então, minha gente, dando sequência àquela parte da diarreia infecciosa e a complicação grande que é desidratação, hoje a gente vai aprender a falar um pouco da hiponatrêmica, isonatrêmica e hipernatrêmica e principalmente fazer a reidratação usando aquela fórmula de Holiday-Siga, que pelo menos na fase de manutenção, que é aquela que vocês tomam para um socorro, vocês tiram a criança da fase crítica, mas tem que internar. E essa prescrição ela é feita no pronto-socorro. Vamos ver como que a gente trabalha isso, não é tão difícil assim não, tá? Eu vou levantar para a gente começar a escrever aqui no quadro. Lembrar a vocês que a desidratação é essa perda de água e de eletrólitos. Particularmente, nós temos dois eletrólitos, dois cátions extremamente importantes na parte da reidratação. Primeiro é o sódio. O sódio, eu tinha uma professora que ela falava assim, sódio é vida. Eu guardei essa frase e repito, sódio é vida. Não tem como, ele é importantíssimo nessa manutenção da distribuição dos líquidos. Imagina, até coloquei assim, o recém-nascido, 80 a 90% do seu peso corporal é água. Na medida que vai se crescendo, né, na idade um pouquinho mais velha, em adulto, 60% do nosso peso corporal corresponde à água. Então, quando eu falo assim, que uma criança tem facilidade para desidratar, porque eu falo assim, nossa, uma criança com 60% de água, adulto também, mas uma criança até chegar a 60 já numa idade maior, ela murcha. Então, por isso que diarreia e vômitos em criança é extremamente perigoso. A criança literalmente murcha e é tudo muito rápido porque é um componente muito grande na composição corpórea desse organismo. E aqui, o que a gente vai estudar? Quando a gente fala em desidratação, é tão importante o sódio que a classificação da desidratação depende dos valores do sódio. Então, em termos, depende da literatura, você tem um sódio de 135 a 145 miliequivalente por litro. Tem literatura que fala de 130 a 150, colocando isso como normal. E por que o sódio é importante? Porque ele é o principal cátion no vaso. Então, se nós distribuirmos nosso líquido, nós temos célula, nós temos aqui o interstício, não é? Mais ou menos assim, vamos botar assim, e aqui temos o vaso. Então, esse aqui é o compartimento intracelular e esses dois aqui, o compartimento extracelular. A desidratação é a alteração desses compartimentos. Vejam, por que a gente está com tudo num lugar assim, né? Nenhum órgão incomoda o outro, cada um tem o seu desempenho, o seu lugar. A água também.
Tanto que, quando a gente tem um distúrbio grave, como nós já vimos em sepsis no recém-nascido, quando essa criança está séptica, ela está demasiada, ou seja, tem líquido fora do lugar. E a gente costuma dizer o seguinte, criança mal distribuída, isso é ruim. Como é que está aquela criança? Olha, não está legal não, está mal distribuída, porque a gente sabe que está repercutindo nessa configuração que é normal. Então, o sódio ele é tão importante que a desidratação, conhecida hoje, ela vem da quantidade, da concentração do sódio. Quando a gente fala que ela é isotônica, onde você tem uma perda de água e de sódio mais ou menos iguais, então não altera muito isso. Então, quando você tem isso daqui, aqui tem a célula, aqui tem o interstício, começa a atravessar para cá, mas não altera muito. A criança tem olhos fundos, a criança tem mucosas secas, mas a criança tem alguma diurese, bebe alguma coisa, a não ser que seja a desidratação grave. A isotônica, o sódio tem que estar entre 135 a 145, em alguma literatura fala de 130 a 145 a 150, porque eles consideram isonatrêmica ou hipotônica abaixo de 130. Tem literatura que considera abaixo de 135 e tem outras que já consideram hipernatrêmica acima de 145 e outros acima de 150. O que mais a gente usa é a alteração aqui de 130 a 150, aceitando essa normalidade de 135 a 145. Por que o sódio é importante? Porque, na verdade, o sódio, ele é o grande responsável por essa alteração, aqui você tem o vaso, por essa alteração da água. Sabe aquela coisa? A água entendeu que o sódio manda. Então, ela obedece ao sódio. Aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a água, ela é um constituinte que tem uma facilidade de permeabilidade na membrana e passa de um lado para o outro. E quem faz quem dá a ela esse start é a quantidade de sódio que você tem no meio extracelular. Por quê? Porque eu tenho muito pouco sódio aqui. Aqui vamos falar qual é depois o mais importante. Eu tenho pouco sódio aqui, mas tenho muito aqui. E na verdade, as características de uma desidratação, seja isotônica, hipotônica ou hipertônica, ou isonatrêmica, hipernatrêmica ou hiponatrêmica, vai depender de que da água, da sua passagem de um lado, vai para lá ou vem para cá. Então a sintomatologia está ligado a isso, porque quem faz isso é o sódio. É o sódio que faz essa água se deslocar, essa é a palavra certa, se deslocar de um ambiente para outro. Por quê? Tentando fazer com que haja um equilíbrio entre o sódio e a água. Aí daí você vem as características dessa desidratação baseada toda no componente sódio. Aí o que chama a atenção da gente é a hipotônica ou hiponatrêmica, que não é muito comum. Se vocês estiverem no pronto-socorro, vocês vão tratar as desidratações, a princípio, por diarreia e vômitos, não estou citando aqui diabetes, não estou citando nenhum caso especial. Eu estou falando do dia a dia. Você vai tratar como isotônica, tá? A hipotônica ou hiponatrêmica, o que eu tenho? Eu tenho um vaso, tenho uma célula, tenho um interstício. Se ela é hipotônica, é como se eu tivesse muita água e pouco sódio. A minha quantidade de sódio é baixa. Alguns livros consideram já abaixo de 135, outros abaixo de 130, dependendo de como você faz essa leitura e também de onde você vai trabalhar, tá? O que acontece? Olha só, simbolicamente colocando aqui um sódio pequenininho,
tá? E uma água maior para mostrar que nesse momento da hipotônica eu tenho um sódio baixo. O que o organismo quer? O organismo quer os dois na mesma proporção. Se eu pudesse colocar em termos assim, simbolicamente, em termos de tamanho, é como se meu sódio tivesse o mesmo tamanho da água. Existia uma equivalência. Mas aqui não existe equivalência. Eu tenho uma água, maior quantidade, eu tenho perdas de água e de sódio, sendo que, por algum motivo, o sódio está sendo perdido mais do que a água. Bom, essa água, para buscar esse equilíbrio, ela vai sair daqui e vai para a célula, entendeu? Então você tem, como é que ficaria os sintomas de uma criança com desidratação hipotônica? Vejam, continua o processo de diarreia e vômitos, ou só diarreia. Então, eu continuo perdendo sódio e água. Mas, como aqui tem mais água do que sódio, o organismo vai buscar essa equivalência, aquilo que eu falei para vocês. Praticamente a água faz o que o sódio manda. Se esse meio está hipotônico, o sódio, ele quer a isotomia, né? Que fique isotônico isso. Então, essa água ela vai ser liberada, ela passa com essa facilidade, tem essa capacidade e vai perturbar quem? Vai lá perturbar a célula, aumentando o volume, né? Vamos dizer assim, botando mais água aqui do que devia. Porque, na verdade, quer buscar essa equivalência fora da célula. Se aqui tem demais, então se dane. Quem vai segurar isso aqui vai ser outra coisa. Então manda para o interstício, que considera também que está cheio, e manda para a célula. Então essa criança tem perdas, tanto pelo processo infeccioso, seja diarreia e vômitos, tanto o processo para o meio extravascular. Então, vocês imaginem, o meio vascular é o sinalizador da perda. Quando eu falo assim, os olhos encovados, atrás dos meus olhos tem um coxim bastante expressivo de quantidade de vasos, que quando diminui, os meus olhos afundam. A minha mucosa oral também é cheia de líquidos. Quando você tem essa perda, as mucosas ficam secas e a pele com turgor e elasticidade. São as manifestações, eu poderia ousar dizer, né, que são as manifestações do meio vascular, do intravascular. Então veja bem, se os olhos, a mucosa e o turgor e elasticidade são manifestações dessa parte vascular, desse meio extracelular, então você imagina aqui um vaso, onde tem perdas por aqui e perdas por aqui. E engraçado, é muito paradoxo, né? Porque a criança tem sinais muito importantes de desidratação, olhos muito fundos, mucosa muito secas, diurese muito pouca, mas uma aversão à água até. Aversão à água. E essa célula aqui é como se ela estivesse inundada de água. Então é aquela criança que fica com confusão mental, é aquela criança que parece comatosa e você não entende e por que ela tem aversão à água se ela, a princípio, ela está tão desidratada por causa da expressão que você vê da perda desse líquido no vascular. E ela tem uma certa aversão a isso. Então é aquela criança que chega muito desidratada, mas não bebe, tem uma aversão, mas está comatosa, está confusa, como uma expressão de uma célula que está entupida, além do que deveria. Tudo isso que o organismo faz para tentar colocar essa equivalência de sódio e água dentro de uma normalidade. Ao contrário disso, nós temos a hipertônica, não é? Ao contrário disso. Então, por isso que a gente vai ver as diversas manifestações. A hipertônica é ao contrário. Eu tenho muito sódio e tenho pouca água. Aqui está a minha célula.
Essa aqui é a hipertônica, onde a quantidade, a concentração do meu sódio sérico está acima de 150 miliequivalentes por litro. Aí o que você observa aqui? É fácil, né? Se a gente entendeu a hipotônica ou hiponatrêmica, a gente vai pensar o inverso. Se eu tenho muito sódio e água, o sódio está ali, ele não sai, mas ele manda, tá? Ele começa. Então, a água obedece, vamos dizer assim, obedece ao sódio. Então, se eu estou com muito aqui e pouco, ele fala assim, cadê? Aí ela começa a tirar de onde pode. Tira da célula, que vai para o interstício, do interstício que vai para o vaso. Porque o organismo entende que desse jeito pode haver um colabamento desse vaso. É uma hipovolemia que precisa de líquidos enquanto não recebe isso, por exemplo, da nossa ajuda. O organismo nunca sabe quando para. Quando eu falo que ele tem diarreias e vômitos, que acontece por uma infecção, inicialmente é um processo de cura, é um processo de melhorar. Só que ele não sabe que tem que parar. Enquanto ele não achar que aquilo está bom, e isso vai complicando com a desidratação. Então vamos lá. O que acontece? A célula está aqui, ela manda para o interstício que manda para cá. Então você vai ter a expressão dos olhos, a boca turbou com elasticidade, numa tentativa regular, embora não tanto, porque eu tenho o meu processo. De qualquer forma, eu tiro da célula, eu tiro do interstício, eu jogo no vaso, mas eu ainda estou